Bom, nessa sétima aula do curso de Geometria Analítica, falaremos sobre a divisão de um segmento numa dada razão. Então, pessoal, consideramos três pontos, A, o ponto B e o ponto C, de uma mesma reta R oblíqua em relação aos eixos, sendo B e o ponto C distintos. Então, aqui eu apenas representei esses três pontos dentro do nosso plano cartesiano, certo? Com uma pequena restrição, uma reta oblíqua passando por esses três pontos, passando pelo ponto A, passando pelo ponto C e passando pelo ponto B, certo? Então, o que podemos dizer com esse tópico? Razão. Razão nada mais é que a divisão de alguma coisa, certo? Então, nesse caso, trataremos a divisão de um segmento, no qual essa nossa razão chamaremos de K, uma constante, certo? Então, temos que nosso K ele vai ser igual a esse AC. Então, para acharmos essa razão aqui desse segmento, nada mais, nada menos que pegar esse segmento A até o ponto C e dividir desse segmento C até o ponto B, certo? Então, aqui, fazendo essa divisão desses dois segmentos, acharemos então a nossa razão. Sendo que o C tem que ser diferente de B. Por quê? Porque se for igual, o nosso denominador vai ser zero, então vai zerar essa bagaça todinha. Vale lembrar que quando o ponto C estiver entre os pontos A e B, aqui ó, o ponto C está entre esses pontos aqui, ó, o A e o ponto B, está aqui no meio. A sua razão sempre será maior do que zero, certo? Então, toda vez que o ponto C estiver entre os pontos A e B, a nossa razão será maior do que zero. Então, nesse segundo quadro eu coloquei um resumo, no qual fala que quando o ponto C está entre A e B, a nossa constante vai ser maior do que zero, como vimos anteriormente. E quando C for igual ao ponto a nossa constante vai ser igual a zero, certo? Então, dado dois pontos iguais, constante zero, ou razão igual a zero. Quando C não está entre o A e o B, a nossa razão será menor do que zero. Por um outro lado, se quisermos encontrar a abscissa de C em função dessa razão K e das abscissas de A a B, basta isolarmos xc na igualdade, K igual a xc menos xa, dividido por xb menos xc, e assim encontramos. Então, se quiséssemos achar essas coordenadas do ponto C, que é xc e yc, usaremos essa fórmula aqui, no qual o xc vai ser igual a xa mais a razão vezes xb, dividido por 1 mais k, e o nosso yc é igual ao ya mais o k vezes yb, dividido por 1 mais k. Também com a pequena restrição no qual a nossa razão tem que ser diferente de menos 1. Por que diferente de menos 1? Porque se colocarmos no lugar do k o menos 1, vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0. Então, isso aqui tudo vai ser igual a 0 e não vamos estar encontrando nada, certo? Então, aqui eu coloquei para poder ressaltar, porque deve ter ficado uma dúvida na cabeça de alguns, no qual essa razão aqui, ela pode ser chamada também, como vimos anterior, que o segmento AC ele é dividido pelo segmento CB. Ou então eu usei essa restrição aqui, esse tipo de fórmula, certo? No qual xc menos xa é a mesma coisa que o xb menos o xc. Olha aqui, ó. O nosso xc menos o xa, esse segmento aqui, dividido pelo esse xb menos o xc, vamos encontrarmos o que? A razão entre esses dois segmentos, entre o segmento A até o ponto C e do ponto C até o ponto B, certo?
Bom, nesse terceiro quadro eu coloquei um exercício no qual ele pede para determinar o ponto que divide o segmento numa razão. Então aqui, ó, dados os pontos A, menos 3 e 1, e B, 3 e menos 5, determinar o ponto que divide o segmento AB na razão K igual a 2. Então, eu achando esse ponto, certo, que divide todo o segmento AB, que é o ponto C, eu posso chamar de C ou C', então eu chamei de C, no qual XC, a abscissa C, será igual a XA mais K vezes XB, dividido por 1 mais K. Então, substituindo aqui os valores, XA menos 3, mais K, que é 2, vezes o 3, que é o XB, que é esse X aqui, B. Então, fazendo essa conta aqui, vamos achar que a abscissa do ponto C será igual a 1. Analogamente, o YC vai ser igual a YA mais K vezes YB, dividido por 1 mais K. YA 1 mais YA 1 mais 2, que é a razão, vezes menos 5 YB, menos 5. 1 mais K, o K vale 2. Então, fazendo essa conta aqui, vamos achar que a ordenada de C vai ser igual a menos 3. Então, as coordenadas do ponto C nada mais é que 1 e o menos 3. Certo? E ressaltando que esse K, essa razão, ela é igual a 2. Logo, o nosso K ele é maior do que 0. Certo? Então, graficamente, esse ponto C ele estaria entre o ponto A e B. Beleza?